Bom, esse vídeo aqui é para explicar para vocês uma ferramenta chamada New Relic. Uma ferramenta que eu utilizo inclusive nos meus projetos pessoais e uma das que eu mais gosto em relação a APM, né? Então, o que significa APM? APM significa Application Performance Management, ou seja, uma forma de você fazer toda a parte de gerenciamento e gestão de sua aplicação já em produção, tá bom? New Relic, ele é uma ferramenta muito bacana, porque ele não só faz essa questão de APM, né? Ele também faz a questão de observability. No caso, se você estiver trabalhando com containers, ou seja, múltiplos containers feitos no Docker, utilizando Docker Swarm ou utilizando um Kubernetes, também utilizando pods, você tem condições de utilizar o New Relic para ele fazer essa gestão do seu sistema em produção. Gente, ele monitora para vocês a performance do container, ele monitora a performance do servidor, ele monitora logs do servidor, ele monitora suas queries no SQL, sua conexão com SQL, ou seja, é bem bacana. Eu trouxe aqui o UpMedal, que é uma das aplicações que eu ajudei a fundar, para que vocês possam ver, inclusive, como é que funciona o New Relic para essa aplicação e como que a gente pode melhorar a performance da nossa aplicação já em produção. Então, não achem que é simplesmente construir a aplicação, colocar a aplicação no ar e beleza. Não, você tem que fazer a manutenção dessa aplicação em produção, você tem que fazer toda essa parte de observability, né? Ou seja, a observação da sua aplicação em produção. E o New Relic é uma excelente ferramenta para isso, tá bom? New Relic é uma ferramenta paga, tá? Ela não é gratuita em alguns pontos, você tem alguns pontos que são gratuitos, né? Alguns relatórios mais simples que são gratuitos, que é um monitoramento de servidor, memória, essas coisas. Agora, quando você entra mais na parte mais funda, que tem a ver a análise do banco de dados, análise do seu código, qual parte do seu código que está com a performance ruim, essas partes de relatórios você paga uma taxa ali para o New Relic também, tá bom? Então você tem ali alguns pontos, deixa eu até colocar aqui, New Relic Billings, para vocês terem uma noção dos valores aqui do New Relic. Ó, a pricing aqui, ele tem alguns valores específicos para eles, tá? Deixa eu ver aqui o valor específico. Deixa eu tentar colocar aqui newrelic.com/pricing. Aqui, ó. Price sujeito, price não, details. Price objective model, não. Vamos ver aqui, ó. Billings interface UI. Aqui, pricing model. Não. New Relic free. Aqui você consegue utilizar. É mais dentro da plataforma mesmo. Aqui, achei. Ó, então você tem aqui, ó, o free, que ele tem acesso a alguns itens, tá? Ó, 100 GB de informações por mês, de logs, tá vendo? Ele tem uma conta de usuário por vez, tá? E aí você consegue ter alguns itens. E tem alguns relatórios que não desbloqueia para você quando você está usando o free. O standard, ó, $0,25 por mês, tá? E aí você tem aqui 100 GB free, você tem toda a plataforma que você consegue utilizar, todos os relatórios, tá? E você tem alguns itens a mais, ó, por usuário você pode pagar aqui $49, tá? Aí você tem aqui um item a mais, que você tem que verificar o preço diretamente com eles, aí vocês têm um Enterprise aqui, então você tem várias formas de vocês conseguirem. Então isso é um pouco dos valores que vocês podem colocar ali o New Relic nas aplicações de vocês, tá? Então é uma aplicação muito bacana, tá, gente? Para que a gente possa monitorar nossos dados em produção. Eu gosto muito, na minha opinião, uma das melhores ferramentas de APM que a gente tem, APM e Observability, tá? Alguns concorrentes do New Relic, por exemplo, você tem aí o Prometheus, ó, Prometheus mais. Vou mostrar o Prometheus primeiro. Então, o Prometheus é uma ferramenta de monitoramento. Ó, aqui eu vou pegar o site dela também. Ó. Ou seja, você consegue instalar um cliente do Prometheus e ele vai soltando informações para você dentro do sistema do Prometheus, tá? Então ele serve para essa questão de APM, monitoramento de dados em produção. Esse aqui já é uma ferramenta open source, então você consegue fazer o download dele e instalar diretamente nos seus servidores, tá bom? Só que o Prometheus ele não tem um relatório tão bonito assim, né? Ou seja, ele tem um relatório mais fechadinho, não é tão amigável à tela do Prometheus. Deixa eu pegar aqui a tela do Prometheus para vocês verem como é que é. Ó, não é tão bonitinho assim o Prometheus dentro. Deixa eu colocar aqui a APM. Opa. APM. Ó, a cara dele. Aqui ele tá mais usando o Grafana, tá? Vou pegar Prometheus Dashboard.
A intenção dele não é nem usar o dashboard do Prometheus, né? Mas, tá vendo? Tanto que nem divulgam tanto assim o dashboard do Prometheus. Ó. Você tem um dashboardzinho, mas é tipo uma aplicaçãozinha bem simples feita em Bootstrap, sabe? A intenção do Prometheus mais é pegar os dados e mandar esses dados, gravar numa base de dados dele, para que a gente possa utilizar uma outra ferramenta chamada Grafana. Aí sim, o Grafana é uma ferramenta open source também. Ó, inclusive, a New Relic fez uma propaganda em cima do Grafana, olha que bacana. E o Grafana é uma ferramenta open source também para observability. É uma concorrente do New Relic, tá bom? E aí, usando o Prometheus mais o Grafana, você consegue ter os relatórios com dashboards da maneira como você quer. Ou seja, o New Relic ele já faz tudo o que você precisa, tá? Então, através do New Relic você tem o client que você instala, você tem os relatórios, você tem tudo o que você precisa. Já o Prometheus não. O Prometheus você tem que usar o Grafana para que você possa ter ali os relatórios de uma forma mais bonita para você, tá? Ó, tá vendo? Nota que ele já vem aqui com os produtos juntos com ele, tá? Ó. Então você tem o Prometheus, você tem o Grafana que você instala junto. Deixa eu voltar. Ó. Você vai lá e instala o Prometheus e o Grafana como ferramentas que você precisa. Tem outras aqui também, ó, que você consegue utilizar. Inclusive, quando você está utilizando o Istio, por exemplo, dentro de um Kubernetes, você tem condições de colocar o Grafana, o Prometheus e o Kiali, que é uma outra ferramenta que mostra essa questão de observability, service mesh, bem legal mesmo, tá, gente? Ó, aqui alguns gráficos que a gente tem do Grafana, tá? Então, o Grafana é onde vai trazer todos os gráficos que o Prometheus manda de informação, tá? A parte de APM e observability. Vou mostrar aqui. Grafana, gráficos, ó. Ou dashboard, né? Dashboard. Aí vocês vão conseguir ver aqui alguns dos dashboards do Grafana. Ó. Então, ó. E ele é bem bonito também, tá? Aí você consegue saber como é que está a memória do seu servidor, como é que está a performance, consegue saber como é que está os erros, né? Então se deu tipo algum tipo de erro. E o Grafana ele vai pegando como é que está a rotação, o RPM do seu servidor, né? Ou seja, se ele está batendo muito alto ou não. E você tem condições de fazer vários gráficos bonitos assim, ó. Lembrando que esses dois são gratuitos, tá? E você consegue fazer a instalação, baixar e instalar no seu servidor. Só que você tem que configurar, você tem que dispor do seu tempo para fazer isso. O New Relic não. No New Relic você baixa uma lib, coloca na sua aplicação e já está funcionando, tá? É mais tranquilo para você configurar do que, por exemplo, um Grafana e um Prometheus, tá bom? Quem que vai usar o Grafana e o Prometheus precisa ter um pouquinho mais de conhecimento, tá? Mas é um concorrente. Outro concorrente do New Relic também é o Kiali. Kiali Elastic Kiali. O Kiali, turma, é uma ferramenta que ela é casada com o Elasticsearch, tá? Então, através do Kiali você consegue... Desculpa, Kiali não. Kibana, falei errado. Elastic Kibana. Tá? O Kibana é uma ferramenta que ele é do grupo Elastic, tá? Onde tem Elasticsearch, tem Kibana, tem Logstash, tem Bits, ou seja, tem várias ferramentas. E através dele você também consegue fazer o esquema de APM da sua aplicação, ou seja, deixando o Kibana instalado na máquina e instalando os plugins que ele tem, você consegue fazer ali a mesma coisa que no Relic faz também. O Kibana também é outra ferramenta open source, tá? Mas assim, eu vejo que ela tem informações boas, tá? Mas eu usei muito mais o Prometheus e o New Relic do que o Kibana, tá? O Kibana, na minha visão, é um pouco mais novo nesse caso. Ele serve bastante para fazer um casamento direto com Elasticsearch, tá? É possível instalar dados para que ele possa fazer métricas da sua aplicação usando bits e tudo mais para você mandar esses logs? Sim, tá? Mas eu utilizei mais na minha carreira o New Relic, mas é uma ferramenta que vocês podem estudar também e entender um pouco mais sobre essa questão de APM. Existe uma outra ferramenta concorrente também que é o Logs.io. Logs.io. Essa aqui também é outra que você tem também que faz APM e Observability, ó. Essa aqui. Então você também consegue instalar ele para ficar como um sidecar dentro da sua aplicação, ó. Nota que ele tem internamente dentro dele, ele utiliza o Kibana também, tem coisas do Grafana dentro dele, ou seja, ele também é uma ferramenta de monitoração, observability e
APM de sua aplicação, dos seus servidores e faz toda essa questão de monitoramento, tá? Então, ó, ele funciona muito bem com a AWS, com todas as ferramentas de cloud que a gente tem, tá? E você consegue instalar ele em aplicações também, tá? Então, da mesma forma que você faz a configuração pelo New Relic, você consegue utilizar também o Logs.io. Lembrando que o Logs.io também tem o seu plano pago, tá? Então, você consegue utilizar o plano pago dele, assim como o New Relic, tá bom?